Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 30 até o 32. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 30 ao 32. Lembrando a todos vocês, que nós estamos hoje encerrando uma série de 3 mensagens, série que contou com a mensagem da lamparina, da semente e hoje a mensagem da mostardeira, que não é aquele lugar que tu bota a mostarda na lancheria, e nós vamos ver o que é hoje direitinho. Marcos 4, versículo 30. E Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninho entre as suas folhas. Amém? Amém. Primeira coisa, ele recém tinha falado da parábola do semeador, que é aquela tradicional, e ele fala que o reino de Deus é como um homem que lançou a semente. Daí depois ele fala ainda que o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra, no versículo 26 que a gente falou semana passada. E aí ele está encerrando dizendo o seguinte: com o que podemos comparar o reino de Deus? Ou seja, com o que mais nós podemos comparar o reino de Deus? O que falta a gente entender diante de tudo que já foi dito? O que falta a gente entender? O que completa, o que encerra esse momento de comparações, de analogias e de parábolas que falam acerca do reino de Deus na terra? Tu que o irmão está do teu lado aí. Irmão, você veio no último culto? Veio? Não, eu não consegui vir. Não. Eu estava com um problema, tinha um negócio lá em casa, não deu. Ele vai te contar uma desculpa, um problema, uma situação, mas não tem problema. Está gravado, pode acompanhar. E lá no dia 16, eu falei errado no vídeo, o tempo todo, Do vídeo não, eu falei aqui, Isso foi gravado. Eu falei dia 16 de setembro, foi dia 16 de agosto. Faz um tempão, foi a primeira mensagem. O bacana é depois assistir as 3 lá, você acelera o vídeo, Acelera, bota ele acelerado, que daí a justificativa da minha voz ficar fininha vai ser porque você acelerou o vídeo. Entendeu? Daí fica aceleradinho, fica bem legal, porque a gente fica andando assim, entendeu? Daí você... É bem legal. E aquele vídeo de 1 hora fica de 30 minutos. É bem bom de ver. Vai bem assim, Aprendi com o Felipe e dá certo. Você entende tudo, o que não entender diminui, mas acelera e assiste as 3 mensagens. Por quê, irmão? Porque é uma série com 3 mensagens. A primeira falava da lamparina, a segunda falando da semente e agora da mostardeira. O que é o objetivo dessas 3 mensagens? Na primeira mensagem fala a respeito de uma coisa importante, que é o fato de nós sermos luz e sermos colocados em evidência, em um lugar de destaque. E esse lugar de destaque, nós somos colocados nesse lugar, não porque nós somos melhores do que os outros e somos escolhidos por Deus para ser colocado lá, porque nós conseguimos completar ou estamos em um estágio de santificação e de santidade maior do que o dos outros. Esse é o ponto alto da parábola que fala da luz, que fala da lamparina. Nós somos colocados em evidência sim, porém não porque somos melhores do que os outros, mas pelo contrário, porque nós reconhecemos que somos pecadores. E esse fato de reconhecer que somos pecadores é onde inicia um processo de transformação. Então, quando Deus nos chama, o Espírito Santo vem e fala conosco, nós aceitamos, nos subjugamos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és maior do que eu, Tu és aquele que sabe quem eu sou e sabe o que fazer na minha vida, e eu não quero mais essa vida. Esse que reconhece dessa forma, Deus pega e coloca nesse lugar
de luz, e que ele vem sobre ele com essa luz, traz a revelação da verdade, e essa verdade é colocada em lugar de evidência nas nossas vidas. E não precisamos ser perfeitos ou os mais santos dos santos para sermos colocados nesse lugar de destaque, porque aquilo que temos que falar não é o como fazemos certo, mas sim o quanto reconhecemos que somos errados. Entende? E a segunda mensagem vem falar justamente desse processo de transformação, do que vem acontecendo na nossa vida nessa trajetória. Vem falar a respeito da semente. E essa semente, que é a hora mais difícil da nossa trajetória na fé, que fala a respeito do como nós somos transformados. E muitas igrejas, até porque convém e porque querem ter um domínio sobre as nossas vidas, nos impõem que a transformação depende de nós. Pelo contrário, a parábola diz que a semente é lançada e quem dá o crescimento é a terra. E aí nós começamos a pensar quem é terra, quem é semente, e nós entendemos que em Cristo nós não podemos ser só terra ou só semente. Nós somos sim partes de um organismo vivo que se chama igreja. E nós, como partes desse organismo, nós somos terra boa, nós somos o broto, nós somos a planta e somos aqueles que vão jogar a semente depois. Porque em tudo somos Cristo. E Cristo é tudo em todos. E todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. E não temos como definir o que é e o que faz cada um, porque tudo é feito em todos por Cristo, nosso Senhor. E essa notícia deve trazer para nós esperança e tranquilidade. Porém, nos resta, ainda assim como no primeiro momento, o início desse processo, que depende de nós nos livrarmos daquilo que tornou a terra maldita, que se chama o pecado, que tornou a terra, trouxe para a terra os abrolhos e os espinhos. Mas só tem um antídoto para o pecado, que é o arrependimento e a sujeição a Deus, que nos livra desse pecado e quebra essas cadeias da nossa vida. E tudo aquilo que precisamos, uma vez que é lançada a semente sobre nós, e o resultado só vem a acontecer ou não, em decorrência dessa terra, quando ela se vê como pó que depende da vida. E quando ela entende que depende da vida, ou seja, quando você e eu entendemos que carecemos da vida que vem de Cristo, porque sem Ele tudo é morte, nós começamos a ser parte de um todo. Pensa comigo, a vida que existe na Terra, aqui, nós estamos falando do planeta, estamos falando do ecossistema, a vida que existe, tudo isso que funciona junto ao mesmo tempo e que nós chamamos de vida, né? O que faz tanto os animais sobreviverem, nós sobrevivermos, as plantas sobreviverem, mesmo diante de todo o esforço que a gente faz para acabar com tudo isso que mantém tudo isso vivo, é uma fonte de vida só, que faz com que tudo funcione, não é? Se você colocar um brotinho de alface e um broto de couve na mesma terra, as duas coisas vão crescer. E o que faz as duas coisas crescerem é a mesma fonte de vida, mas aquilo que cresce é totalmente diferente. E como explicar tudo isso? Não sei, só sei que tudo isso depende da mesma coisa que nós dependemos para sobreviver. E essa fonte de vida vem de Deus. Mas as dificuldades que vieram dela veio em decorrência do pecado do homem. Porque lembra, lá no jardim, quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Aquela terra que só traria algo bom e eles não precisariam trabalhar para se manter, eles simplesmente andariam e colheriam para se manter, a terra se tornou maldita, produzindo sim as ervas daninhas, os espinhos. A terra precisou ser cultivada, porque a terra em si, assim como todos os animais e tudo que aqui nesse mundo existe, entendeu o seu papel de sacrifício, para que o mundo olhasse para tudo que existe e entendesse que depende de um retorno a Deus para entender e viver o que é a vida verdadeira. E isso tudo chega até nós como um exemplo para a complexa transformação que Deus faz na vida do crente.
para a complexa transformação que Deus faz na vida do crente. Porque nós estávamos na reunião lá em casa segunda-feira, e o Lipe falou, eu achei muito legal, tomara que eu consiga falar de uma forma clara. O evangelho em si, falei com o Johnny também sobre isso, já transmiti também. O evangelho em si, a realidade da igreja, a informação revelada, ela é algo simples. Ela é algo simples, porém é algo difícil de fazer. Entende? Não é complexo, não é muito cheio de coisas. É uma coisa simples. Se eu disser para você assim, que você precisa abrir mão do seu egoísmo e se entregar mais pelos outros, eu preciso botar uma fórmula matemática aqui para você entender isso? Não. Porém é dificílimo fazer isso, ou não? Abrir mão da sua própria vida é muito difícil. E o que o mundo faz para nós? Ele apresenta equações e... como é que é o nome daquela coisa? Como é que é o nome daquele negócio maluco de outras dimensões e tal? Como é que é? Quântica, física quântica, e um monte de negócio, e multi-universo, e vida em outros planetas, e um monte de coisas, apresenta um monte de maluquice, um monte de teoria conspiratória, e tudo que está acontecendo, é tudo por causa disso, por causa daquilo, um monte de loucura, para que a gente faça, e para que explique a nossa conduta de fazer aquilo que a gente quer fazer. É toda uma estrutura muito complexa para que a gente faça aquilo que justamente a gente quer fazer. Cuide da nossa própria vida, não se preocupe com ninguém e cada vez mais correndo em direção aos prazeres nesse mundo. Então, em um paralelo, nós vivemos em um sistema que nos ensina coisas muito difíceis para que a gente, ao natural, simplesmente justifique os nossos erros, que a própria moral nos impõe e nos pressiona. A gente tem muitos argumentos para dizer que o que tem que fazer é se separar, o que tem que fazer é abandonar o filho, tem que fazer é deixar ele viver, por causa que não podemos, sabe? É muito argumento para tudo quanto é coisa. Enquanto do outro lado existe uma mensagem que é simples, que diz: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É tão difícil entender isso. O que é negar a si mesmo? O que é tomar a sua cruz? E o que é seguir a Cristo? Não é. O difícil é fazer. E para não fazer, a gente procura um monte de justificativo. Você entende, irmão? Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Diz para ele: para de enrolar, irmão. Para de dar volta. É brabo, mas nós vamos conseguir. Ai. E aqueles que são desesperados de calor ficam aonde, Maurício? Mas hoje nós estamos falando de uma tal de semente de mostarda. Você nunca imaginou? Eu não sei se a mostarda é a mesma mostarda. Não, será? Pode ser. Será? Se eu vou plantar uma mostarda lá, hein, Rodrigo? Resolver tanto problema, né? O Rodrigo é apaixonado por mostarda. Pega umas folhas, esmaga em cima. Será que é amarela? Não pode ser. Claro que não. Pode ser verde a planta. Mas será que fica amarela? Não sei. Depois que eu descobri que uva não tinha gosto de fantaúva, quando eu era pequeno, eu já não sei mais nada, porque eles me dizem que uma coisa tem, né? Agora, o que é a mostarda? Não sei. Um dia, quando nós, agora assim, você viu e passou trabalho, porque eles escolheram o dia que tinha mais música nova, para o dia que não tinha telão. Isso aí, deixar os irmãos pensativos, né? Mas assim, graças a Deus a gente foi presenteado com um data show novo, e acredito que entre essa semana e a outra deve estar chegando aí, e se a gente conseguir reformar esse, ele vai servir para as nossas andanças por aí, né? E se tudo der certo, semana que vem já vai estar as músicas ali, mas as músicas que eles vão escolher são todas que a gente já conhece, né? Irmão, não, num outro culto que eu preguei sobre essa mesma mensagem, eu trouxe uma imagenzinha numa mão, né, na proporção do que era o tamanho de um grão de mostarda, e uma foto de uma árvore com uma pessoa próxima ali, para também entender a proporção. Eu hoje não teria nem tempo de fazer isso, mas também não seria possível. Mas um grão de mostarda, na verdade, quem conhece, agora está na moda a semente de chia. Ela é muito parecida.
Então é uma coisinha bem pequenininha assim, sabe? Sabe semente de chia? É bem parecido. Na comunidade, há muito tempo atrás, eles deram uma sementinha de mostarda para cada um, ou de chia, né? Uma semente de mostarda para cada um, assim, plastificada, e rodou pelas nossas Bíblias lá em casa por muito tempo, né? Eu não sabia o que eu achava mais, se era a semente de mostarda na Bíblia ou a lentilha na carteira, né? Mas tinha aquela semente de mostarda por lá, e era bem pequenininha, muito parecida com chia, né? Será que se a gente apertar bem a chia e me esmagar, será que não fica com gosto de mostarda? Não deve ficar. Mas o que acontece? É uma sementinha bem pequena. Mas eu tinha ideia também que a árvore de mostarda era uma árvore assim, ó, entendeu? Era tipo aqueles eucalipto que tem, que a gente vê assim, só que dessa grossura assim, tipo uma figueira da altura de um eucalipto. Achava que era um negócio, nem aquelas árvores que tem lá na serra. Como é que é aquela que é bonita assim, araucária, né? Mas a gente viu a foto, é uma árvore que parece uma figueira. Também não sei se não era uma figueira que alguém botou lá, que era mostardeira também. Que tu sabe que o sistema é complicado, fake news, tudo não é nada. Mas o seguinte, cara, a grande verdade é que uma mostardeira ela tem entre 2,5 metros e 3 metros de altura. Tudo acabou. 3 metros de altura, eu pego aqui, isso aqui tem o quê? Uns 2,70 metros de altura, né? 3 metros. Então, poxa, o cinnamon lá de casa é menor que essa tal dessa mostardeira que diz que é tão grande, que é tão grande. Mas na proporção, o tamanho que era e o tamanho que vai ficar, faz uma diferença, né? Só que por que eu estou falando isso para você? Porque nem sei como é que eu preguei isso outra vez. Mas às vezes a gente acha que o que a gente precisa é ser a maior árvore de todas, né, cara? A gente acha que o que a gente precisa é ser o mais de todo mundo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Até o fato de repente, essa tradução dizer que era a mais alta de todas as plantas, na tradução mais antiga fala que ela é a mais alta, e daí fala de uma espécie de planta, né? Que daí torna mais real o tamanho, assim, que, enfim. Mas o fato de a gente sempre querer isso e o porquê disso é sobre o que nós vamos falar hoje diretamente, irmão. A forma mais triste e difícil de estabelecer um relacionamento é com alguém que nos subjuga, como é que eu falo para os guris lá direto lá na fase? Quando a gente acha que aquela pessoa não é capaz e não tem potencial para ser melhor do que nós, sabe? Sabe quando eu estava falando com o Rodrigo esses dias, e nós conversando, e ele disse para mim assim: Bátio, uma das coisas que eu mais odeio é quando uma pessoa olha para o cara e conversa com o cara como se o cara fosse um burro, né? Porque os mentirosos, eles costumam fazer isso, né? Nos tirar para bobo, né? Sabe, chega para ti e fala um monte de coisa, não, né? Não me venha com esse papo, porque assim, tu tá me chamando de idiota, se tu acha que eu vou acreditar nesse papo aí, né? Mas assim, subjugar os outros é olhar para alguém e pensar que essa pessoa não tem a mesma capacidade e a possibilidade que tu tem de encarar e de resolver as coisas. E essa forma é muito dura e muito triste de se relacionar. Só que, pasmem, ela ocupa muito das nossas relações. Ela ocupa muito espaço na forma com que nós enxergamos os outros. Por quê? Porque a gente vive em um sistema de governo nesse mundo, ou simplesmente num sistema, né, que nos faz dia após dia pensarmos assim. Esse sistema de governo é um sistema competitivo,
É um sistema que nos faz pensar que em todos os momentos nós estamos avaliando e sendo avaliados, e temos que ser sempre o melhor entre aqueles que nós estamos. Esse é o mundo. O mundo, ele nos maltrata, ele nos faz mal, e nós queremos fazer mais mal do que os outros fazem mal. Porque aí, na comparação, quem é que tirou a vantagem? Me machucaram tanto, mas eu machuquei tanto, mais tanto, mais tanto. Então, diante do mundo, diante dos outros, eu estou numa posição melhor. E como eu falei para vocês, não é difícil nas nossas relações a gente entender que a gente vive isso dia após dia. Nesse sistema desse mundo, pensa comigo, casais, pais e filhos, patrão e empregado, e até mesmo na igreja organizacional, acaba acontecendo isso. Não é raro a esposa ou o esposo que é pródigo. O que é pródigo? Gastador. A esposa que é pródiga é melhor dizer, né, do que dizer que ela é gastadora. Ela fica brava comigo, né? Ela costuma chegar em casa e não contar para o marido o que ela comprou, e esconde dentro do armário o que ela comprou. E o marido também, que porventura gosta de gastar fazendo várias coisas, geralmente gasta no carro, né? Ou vai lá e diz, não, comprei um negócio pro carro aqui, jurando que a mulher não vai ver, e que ela não sabe tudo que tu gasta também. E o que acontece? Esse ato de esconder um do outro as coisas, e nós estamos falando de coisa rasa, né? Nós não vamos entrar em coisa muito braba hoje, coisa rasa. Esse ato de subjugar, eu estou achando que ele é um bobo, que ele não vai ver. Subestimar. Cheio. Obrigado. Subestimar. Esse ato de subestimar a inteligência do outro. Sabe? Esse casaquinho novo, hein? Não. É velho. Mas por que está com etiqueta então? Por quê? Eu não quero dizer não e mando perguntar para o pai. Que alguém tem que ficar de ruim nessa relação. Na competição de quem é o pai que agrada mais o filho, eu vou sair em vantagem. Eu olho e digo, não, ele vai ter que fazer a parte de ruim, e eu vou conseguir ser mais esperto ou mais esperta do que ele, do que o meu marido, do que a minha esposa. E ele vai se dar mal, porque o meu filho vai odiar ele agora, porque ele está dizendo que não pode ir posar na casa dos amiguinhos para jogar videogame. Se tem que trabalhar, se tem que estudar no outro dia. Sabe? Isso é comum, gente. Não é difícil de acontecer. Tem relacionamento inteiro que é baseado nisso. E o que acontece? O pior é que é tão forte isso, que os dois sabem que os dois mentem um para o outro, e mesmo assim não mexe nisso, porque se não mexer, estraga. Eu compro, ele diz que ele finge que não vê, eu faço de conta que estou enganando ele, porque daí ele vai lá, faz um monte, ele vai jogar e diz que vai jogar bola, diz que estava trabalhando, entendeu? Ele vai tomar cerveja e diz que estava jogando, ou ele vai fazer outra coisa e diz que estava só tomando cerveja, e eu também faço de conta que não, porque enquanto ele deixa os cartões comigo, está tudo valendo. Subestimando o outro, achando que esse outro não tem potencial. Inimigo, nunca mais eu faço igual. Não tem potencial de alcançar o quanto eu sou esperto, o quanto eu tenho jogo de cintura para resolver. E para nós não falar tanto de pai e filho, quantos de nós, quando filho, olhávamos para os nossos pais e pensávamos, ele não tem como me entender. Ele não tem como me entender, porque só eu sei, entendi a complexidade desse mundo. E com relação à minha vida, todas as coisas que acontecem para que eu seja desse jeito, eu não tenho mais outra forma. Ele não vai entender tudo isso que eu inventei para fazer o que está errado.
Claro que não, porque ele vai te dizer que tu está errado. Mas aí eu olho para o meu pai e digo, não, ele não vai entender, porque eu me iludi com isso, e ele ainda não. E aí eu me relaciono com ele assim, achando que ele não é capaz, que ele é um estúpido. Falei agora no grupo, no tropa hoje, para os guris. Sei que eu estava falando de coisa de... Nós estávamos falando sobre padrões e tal, de padrões de conduta e quem é que é referência para quem. Eu falei de umas coisas assim no passado, assim, da época que eu tinha 14 anos, 13, 14 anos. E eles... Não, mas daí tu pegava o celular e dizia para tua mãe, que tipo de dar uns golpes, né? Eu disse assim, cara, quando eu tinha 13 anos não tinha nem orelhão na cidade. Tinha 12 anos, tinha que ligar na CRT, ali na frente da rodoviária. Dentro daquelas gabinezinhas com o telefone, fazer assim. Lembra? Lembra, Verdão? Sei que tá um pouco mais jovem que eu, mas... Ligava o São Leopoldo, pra Cíntia. E ela tinha que ir ali esperar. É, isso aí. Nós ligava da dona Luísa ali, da dona do Chilates, marcava horário para ligar, da tia Zelda, lá de Curitiba, lembra, vó? Dureza. E aí vou dar golpezinho no celular, dizer assim, meu Deus do céu, nós fazia plano de pagamento, contando quantos torpedos podia mandar. Torpedo chega a ser até um troço estranho, né? Agora tu fala que vai mandar um torpedo para alguém, os caras, peraí. Será que é da Coreia do Norte? Onde é que vem esse louco? Mas assim, ó, quando eu falei que não tinha celular, eles olharam para mim como se eu fosse um estúpido. Onde é que veio do tempo das cavernas, esse louco? Eu digo, mau caráter, sem vergonha. Fazendo a mesma coisa que eu fazia. E ainda faço com algumas pessoas. Olho para alguém e penso, não, você não alcança, né? É um sistema, difícil. Sei. Se água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se água quer água e pedra quer pedra, imagina Deus em nós. Nós não somos tão duros quanto pedra, mas Deus é muito mais do que um pingo d'água. Se Deus faz o que faz em nós, sendo nós quem somos, e é por isso importante entender esse processo das duas outras mensagens. O que nos faz ainda acreditarmos que os outros não podem? Nós vivemos em um sistema que nos impulsiona para isso, irmão. Que nos direciona para pensar sempre que já que eu sou machucado, eu tenho que machucar. Já que eu sou escravizado, fui escravo, eu tenho que escravizar. Quer ver? E eu não vou falar muito sobre isso, senão o pessoal fica bravo comigo. Olha como é interminável a perseguição do empregado com o empregador, o empregador com o empregado. O dono da empresa sempre acha que os funcionários fazem errado, perseguem, estão sempre combinando, o sindicato vai dar problema. E os funcionários sempre acham que o patrão é horrível. Sempre tem um problema. Ou meus colegas, onde é que não... Sempre estão sempre conspirando contra mim. A gente está acostumado com isso. Esse é o mundo, cara. Assim que é, e eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo para você que isso chegou em você. Você sofreu com isso. Só que chegou um momento na tua vida que esse sistema doído, onde todos machucam todos, competem com todos, escravizam porque foram escravos, não ensinam porque aprenderam sozinhos, pensam só em si, pois ninguém pensa nele. Onde amor, família, admiração, respeito são sinônimos de fraqueza. Tu dizer que tu não consegue viver feliz sem a tua esposa lá na tua empresa, vão achar que tu é um abobado, um fraco. Como assim, cara? Sabe, sofreu um assédio lá de uma colega ou de um colega e disse, não, eu não pude fazer porque eu amo a minha esposa. Como assim? Mas ela era... Sei. Eu não estou com minha esposa porque ela é... Se tu está com a tua, um problema teu.
Entende? Aí eu escondo. E aí é o que eu falei para a gurizada hoje. Aí eu sou bom, mas eu faço de conta que sou ruim para ser aceito. Na minha cabeça o princípio é o certo. Eu peço o baseado do meu parceria, né? Para tirar uma foto e botar no Insta. Mas Deus não livre fumar esse troço. Eu falei para os guris que a gente passava a festinha inteira. Festinha, né? Comenda do sorvete, né? A festa do Clube Tiradentes. A gente passava as festinhas inteiras, festa de 15 anos, com um copo de cerveja na mão. Eu tinha pavor de cerveja. E ainda tenho, na verdade. Acho ruim o gosto. Foi feito para dar errado aquilo ali. Porque se tu botar ele no sol e botar um copo de xixi do lado no sol e deixar ao mesmo tempo, depois de umas 2 ou 3 latão, 2, 3 latão, o camarada pega qualquer um dos dois. Quero dizer para ti, chegava na festinha, festa inteira com aquele copo na mão, né? Sabe qual eram as músicas que fazia sucesso, Rodrigo? Fazia sucesso assim, ó. Pera aí, tá pensando o quê? Sabe? O araqueto. Coisa triste, né? É brabo. Os que eram mais loucão, boca brava, né? Aí já escutavam umas coisas em inglês que ninguém ele sabia o que estava escutando. É brabo. Aí tu ria da tua mãe porque ela gostava de Leandro Leonardo. Daí agora o cara gosta do... Como é que é o... Diz uma dupla dessas aí. Tinha ali a placa que a gente passou hoje vindo de São Jerônimo, uma placa bonita, com os caras bonitão assim, que tem a placa até hoje nunca vieram. Belucci. Como é que eu vou respeitar um cara chamado Belucci? Agora o Leandro Leonardo, eles pelo menos escolheram os nomes melhor. E esse é capaz de ter escolhido esse nome. É brabo. Mas a gente, né? Ó, noite toda aqui no cantinho, no Clube Tiradentes. Aquele passinho aqui, fazendo de conta que nem sei. Chegava num momento, aquele troço estava na tua mão ali, não dava nem para chegar perto. Mas estava ali, sou malandro, sou bacana. Eu tô com um copo de cerveja, olha lá, tomando refri, como eu queria. Tá um calorão. Eu queria um refri. Daí vai escondido lá e vira latinha de refri e volta e pega o mesmo copo. Por quê? Por quê, irmão? Porque o sistema que a gente vive, eu estou falando de coisa bem de criança, mas quando a gente é assediado por esse mundo, quando as pessoas vêm e perguntam para nós a respeito da nossa fé, e às vezes a gente tem vergonha de admitir que a gente é estranho mesmo. A gente é estranho mesmo. Nós somos estranhos mesmo. A gente lava louça para nossa esposa porque isso é bom. Não porque a gente tem medo dela brigar ou porque ela faz chantagem sexual com a gente se não limpar a casa. Porque tem gente, olha cara, tem coisa braba que acontece na casa das pessoas aí. Bicho pega, né, feio. Se não, paga uma conta, compra não sei o que, se não... E eu pergunto para vocês, irmão, que mal tem em um homem lavar a casa, em uma esposa ganhar mais que o marido e trabalhar e manter? Que mal tem? E que mal tem na esposa querer ficar em casa e não trabalhar e cuidar dos filhos? Que mal tem, mulherada feminista? Deus o livre tu dizer para alguém, para as meninas aí, que assim, não, eu acho que é o seguinte, eu não queria fazer faculdade, eu acho que a coisa mais importante é eu ficar em casa e cuidar dos nossos filhos. É pior que eu que disse que na minha adolescência não existia celular. Que mundo tu tá? Deus o livre. Não estou dizendo que tem que ser, mas se alguém quer fazer, que mal tem, irmão. É tão errado assim. Felipe, mas ficaram tudo bravo comigo agora. Tem que ver a cara do meu Deus.
Fiquei do tamanho da semente de mostarda aqui agora. Sabe por quê, irmão? A gente tem que entender. Nós somos meio estranhos a esse mundo mesmo. Porque enquanto esse sistema nos aperta, porque ele está sempre competindo um com o outro, sabe? Existe esse jogo que todo mundo joga nesse sistema. Eu e você fazemos parte daquele que venceu esse mundo porque não quis lutar, porque não quis jogar o jogo. Ele disse: todo mundo tem medo da morte, eu não quero lutar, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que a morte não pode me segurar. E ele vai lá e vence esse mundo. E eu faço parte desse corpo, porque um dia essa semente foi lançada na minha vida, uma semente que me ensina a viver de outra forma. Porque se me machucaram, se me maltrataram, o que eu tenho que fazer é justamente o contrário, eu tenho que amar. Eu não quero reproduzir o mal. Porque eu entendi que esse sistema, quando eu estou dentro dele, esse sistema de governo do mundo, sabe? Os espíritos que governam esse mundo, o império e o cativeiro das trevas, estão falando do diabo. Quando isso tudo começa a não fazer mais sentido, porque aquela verdade fica batendo em nós, dizendo assim: não podemos continuar assim. Eu entendo que mesmo que pareça que faz bem para mim, essa realidade do mundo e mal para os outros, na verdade faz mal para os outros e faz mal para todo mundo. Não importa quanto dinheiro se tenha e quanta miséria se tenha do outro lado. Esse sistema faz mal para aquele que é miserável e para aquele que tem dinheiro, porque todos vão parar no mesmo lugar, na morte e no inferno. E aí eu entendo isso e olho para a minha vida e digo assim: não, essa luz é ligada na minha frente, e eu começo a ver tudo que está na minha volta e eu não quero mais isso. Eu digo: não, agora eu quero ser diferente. E isso começa a acontecer, porque eu abro o meu coração dizendo o seguinte: isso tudo que o mundo fazia, eu fiz parte também. Eu fiz parte também. Porque eu cheguei na igreja há não sei quanto tempo atrás já. E eu cheguei lá e comecei a olhar para a volta e disse assim: não, agora eu estou na igreja certa. Por quê? Porque nós somos muito melhores do que as outras igrejas. Pum! Caí também do cavalo. Aqui é bom, por causa que aqui não. Ou pior, aqui é bom porque não, porque aqui eles deixam eu participar com as minhas super ideias, que são super melhores do que todos os outros, porque eu sou um super herói, que resolvo todos os problemas com a minha super inteligência. Irmão, e aí tu cria uma mega expectativa de alguém e de um sistema, uma igreja organizada, não um organismo vivo que pulsa a verdade de Cristo, não, mas um sistema cheio de encaixes e mecanismos para que tudo dê certo. E a primeira vez que um daqueles sisteminhas dali de dentro para de funcionar, começa a dar tudo errado, eu me decepciono e pulo para um outro lugar, se eu encontro ainda um outro lugar. E aí quando eu não encontro um outro lugar, eu fico sentado na sala da minha casa, trocando os filmes do Netflix e dizendo que não existe nenhuma igreja que alcance a fé que eu tenho. Irmão, acontece no nosso meio. A gente acha, mesmo sendo cheio de fé, quer ver mulher crente e homem que não é crente, homem que é crente e mulher que não é crente, casado, ou inferno de vida. Por quê? Diz assim: por causa que aquele lá que não é crente. Não, o problema é o crente. Porque quem não é crente já está fazendo o que faz de melhor, quer fazer bobagem e pecar. Agora o problema é aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, aquele que faz parte, comeu do corpo do Cordeiro, aquele lá que era para ser manso, humilde e servo, olha para o marido ou para a esposa como se fosse lixo, ou como se fosse um retardado ignorante, que é o mais comum. Você não conhece o mundo espiritual, né? Então vamos conversar aqui como se ele fosse surdo, eu e tu, pastor. O cara fica com nojo. Irmão,
gente precisa entender que se a semente de mostarda é tão pequenininha e vira uma árvore tão grande, mas não é uma árvore que ela se destaca diante de todas as outras, mas a diferença que ela tem com relação ao que ela era é muito grande. Eu quero dizer para você que o que Deus vai fazer e quer fazer na nossa vida é muito maior, não que os outros, porque a árvore de mostarda não é a maior árvore de todas as árvores que existem, mas ela é muito maior do que a sementinha que foi plantada. Entende isso? Ela é muito maior do que a sementinha que foi plantada. Aquilo que foi colocado aqui dentro é só um pedacinho de tudo que vai se tornar o Evangelho na tua vida. Eu não sei se você acredita o suficiente, eu não sei se você está disposto o suficiente a acalmar o teu coração e esperar que o crescimento vem de Deus, porque a terra que produz, aquele que lança, só espera, e essa terra vai produzir, vai germinar, e você vai crescer. Vai crescer. Mas o que eu te pergunto é o seguinte: quanto do que esse mundo fez contigo, pensando que tu não é nada, ou tu pensando que ninguém servia, quanto desse mundo ainda está na tua vida, para tu não acreditar que Deus pode fazer aquilo que todo esse mundo apontou para ti e disse que tu não podia fazer? Entende? Quando o mundo disse assim: não, tu com essa família, com essa história, tu vai ser um desgraçado a vida inteira. Olha para ti dizendo o seguinte, e eu não sou um cara que dou bola para isso, cara, mas assim, é tipo, não, tu nasceu no lixo, tu nunca vai ter nada na tua vida. Sabe? Às vezes a gente se olha assim, sem expectativa de que algo legal vai acontecer, sem expectativa de que algo pode dar certo. Mas eu cresci, eu tive filhos, né? Porque eu rateei quando era adolescente, e meus filhos cresceram sem pai, agora eles vão ser drogados. Pois é, o que eu vou fazer? Eu disse: não, eles podem sim ser grandes homens de Deus. Por quê? Porque o mundo te impõe e te diz que isso é o que vai acontecer. Que nesse mundo adolescente agora não tem jeito. Agora assim, quem não experimentar tudo que o mundo tem para oferecer, não existe ninguém que não vai fazer isso. Eu disse: não, peraí, tia, então o que eu vou fazer? Vou botar um filho no mundo para passar por tudo isso? Eu nem vou ter filho mais. Eu disse: não, mas Deus mandou a gente ter filho, né? Que é importante. E se eu não tiver, só porque Ele não quis. Mas eu vou dizer para vocês, cara, hoje as pessoas falam do que acontece com os filhos, e a gente começa a não acreditar que Deus pode cuidar dos nossos filhos, entendeu? Eu não sei você, mas as pessoas quando chegam para nós para falar assim, casou, como se tu já tivesse uma data marcada para se separar, para trair tua mulher, para trair teu esposo. Porque o mundo vem e diz para ti que não vai dar. Mas eu quero te dizer, cara, que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, nem passou pela cabeça da gente o tamanho do que Deus tem para nós. E o pior é que nós estamos falando com gente que já experimentou isso. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Não, olha para ela aí. Não, fica olhando um pouquinho. Eu vou olhar para o Gui aqui, para ele não ficar sozinho, está chateado. Aqui, olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Tu conhece ela, e tu sabe a quantidade de coisa impossível que já aconteceu na vida dela. E por que vai parar? Olha para ela e diz: irmão, não vai parar, irmão. Não vai parar. Vai continuar. Porque a árvore não para de crescer. Conhece a árvore que para de crescer? Não para. Tu corta, está sempre crescendo. É ou não é? A árvore não para de crescer. Só para de crescer quando? Corta e vai embora. Morre. Já era. Tu vai continuar crescendo. Vai continuar desenvolvendo. Digo para vocês que tudo isso aconteceu e essa mensagem acabou falando muito conosco, porque, para encerrar já de vez tudo isso, a gente ficou por muitos anos aqui na igreja
à sombra de algumas árvores muito grandes e que nos deram muita segurança. Muita segurança. Uma dessas árvores, há quase um mês atrás, ela foi cortada e acabou a história. E a gente se sente meio desprotegido. Só que eu quero dizer para você, a semente que caiu dessa árvore, e tem outras que estão aí dando semente já há bastante tempo, ela caiu em terra boa. Porque essa terra sofreu, fez tudo aquilo de errado que podia fazer, mas admitiu e agora cresceu. A raiz tomou profundidade. O broto já cresceu. O vento já bate e não leva. Na ventania de ontem não aconteceu nada. De certa forma, os galinhos já não são verdes mais, já estão ficando mais cascudos, né? Ficando mais marrom já está ficando mais pegado. Tem uns galhos que cresceram para uns lados que a gente nem imaginava que ia crescer. Mas daqui a pouco a gente já vai estar fazendo sombra para outros brotinhos que estão nascendo na nossa volta. Mas a gente não pode parar porque a gente vai continuar crescendo. Entende? A gente vai continuar crescendo. E o que Deus fez de grandioso na nossa vida até hoje, não é o lugar que tu está, a forma com que tu vives. Não, é quem tu é. Olha o tamanho disso que aconteceu. Olha para quem você era e olha quem tu tem se tornado. Que coisa mais louca do que isso? Há um ano atrás a gente não imaginava que íamos estar nessa situação com essas pessoas que estão aqui. E até a providência de Deus, que de repente tenha pouca gente hoje aqui, talvez poucas pessoas devem ouvir isso dessa forma. Nós temos que ter esperança, porque aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, diante de quem nós éramos, é muito maior do que a gente pode pensar. É muito maior do que a gente pode pensar. Mas como a gente vivia num sistema que subjugava, que tratava mal e nos tratava mal, a gente olha para a nossa vida e esse sistema continua a nos metralhar dizendo isso. Só que agora a nossa vida é um exemplo que diz para esse mundo algo contrário. Diz: não é que eu sou especial, pelo contrário, eu sou tão ruim ou até pior do que tu. E olha o que Deus está fazendo, então por que Ele não pode fazer com você também? E aquele que te aponta e diz: você não pode, recebe de volta: não só posso em Cristo, mas também você pode. E assim a gente continua no Evangelho, até o último dia, aonde somos levados e vamos viver para sempre, e vamos parar de crescer, porque aquele que começou essa boa obra na nossa vida vai até o último dia da nossa vida. Existem muitas coisas para acontecer, e vão acontecer, irmão. Vão acontecer, né, Ober? Não estão acontecendo? Só que é aquela coisa, tu vê a primeira folhinha nascer, já imagina uma baita de uma árvore. Não, calma, é Deus que está fazendo. E quando Deus faz, leva tempo, mas permanece. Quando a gente que faz, fica bacana, mas vem o primeiro vento e... Lembra daquela história daqueles 3 missionários, os 3 porquinhos? Lembra? Quando o inimigo se levantou contra ele na forma de um lobo? Quem queria fazer as coisas de qualquer jeito, veio o lobo e soprou: vou soprar e soprar. Irmão, aquilo que vem de Deus é firme. É mais firme do que a casa do porquinho construtor. Por quê? Taca-lhe um machado numa árvore, num pé de cinamomo. Lá em casa nós tínhamos um pé de cinamomo que antes de eu conhecer o Evangelho, eu achava que ele vinha de outro lugar. Porque tu cortava na raiz, quando vê, vinha umas 5, 6 assim, da volta, e ficava um negócio assim, ó. Lembra, mãe? Era dureza. Pega uma casa, aqui. Você lembra do banheiro que tinha aqui, pastor Jorge? Banheiro bonito, bacana, né? Legal, diagonal. Aquela janela era do banheiro. Nem olhos viram o que tinha dentro. O Rafa destruiu aquilo em 8 minutos. Acabou com o banheirinho que tinha ali. Quanto tempo nós levamos para fazer o outro, pastor? Não foi fácil, mas destruiu fácil.
Se a gente vier de machado lá naquele, de marreta lá naquele outro, a gente demole fácil. Mas a gente cortar aquela árvore ali, aquele pé de ipê que tem ali na frente, assim, no meio, dá 6 meses já está saindo folhinha dos lados, irmão. Se nós quebrar esse prédio todo aqui e ficar olhando para ele, sabe o que vai acontecer? Nada. Porque o que o homem faz não gera vida, usa a vida. Mas agora o que Deus faz é vivo e gera vida. Isso que o Evangelho tem que fazer em nós. E é por isso que a gente está aqui. É simples, mas é difícil, né? Montar um bonequinho de papel, comprar uma bonequinha que fala mamãe, mamãe, é uma barbada. Agora faz um filho, cria ele e educa para ver. Mas é o prazer que a gente tem de viver em Cristo. Não existe nada nesse mundo, nem aquela cerveja quente da noite toda olhando para ela, faz a gente ter tanto prazer e viver dessa forma. Amém? Vamos ficar de pé para orar?